Meu pai, que tinha uma empresa, e ele sempre falou pra mim: minha filha, seja ou dona do próprio negócio ou funcionária do governo. A maioria das vezes você não vai começar com aquilo que você quer ou com aquilo que você gosta, né? E eu não gostava do vasinho, mas eu Eu saí da faculdade em 2016 e eu caí no mercado de trabalho. O que eu vou fazer agora? Pessoa que faz uma faculdade integral, faz outra à noite, que dá aula, que estagia e que ainda ia pra academia de 10h30 à meia-noite, me fez acreditar que mesmo hoje, aparentemente não tendo tempo, a gente arranja tempo pro que precisa fazer. Somos dentistas somente dentro do consultório. Fora, nós somos pessoas, somos mulheres, empreendedoras, mães. E essa parte também precisa ser vivida. Assim, se você não tiver lá todo dia a constância e força de vontade, dar as caras pra bater, você, fale. E foi aí que eu me embaralhei, porque de um atendimento sozinha, eu saí de um consultório de 30 metros quadrados para um duplex de 133, com 6 cadeiras. E aí eu entendi que eu precisava de gestão, precisava de ajuda. E aí eu chegava em casa, eu chorava, eu falava, eu não tenho paciente, eu tô atendendo um paciente por dia. E eu peguei 90 mil e investi tudo errado. Coloquei no marketing, numa gestão, num tráfego, subi o seguidor, mas eu não tinha aquele básico que era o comercial. E tendo disciplina, organização e cultura, você consegue. Você consegue fazer uma clínica acontecer aí. Eu sou biomédica e bióloga, fiz as duas faculdades ao mesmo tempo, que foi inclusive o que me fez acreditar que a gente não pode dar a justificativa de que não tem tempo, né? Pessoa que faz uma faculdade integral, faz outra à noite, que dá aula, que estagia e que ainda ia para a academia de 10h30 à meia-noite, me fez acreditar que mesmo hoje, aparentemente não tendo tempo, a gente arranja tempo para o que precisa fazer. Meu pai, que tinha uma empresa, e ele sempre falou para mim: minha filha, seja ou dona do próprio negócio ou funcionária do governo. Meu irmão é funcionário do governo e eu tenho o meu próprio negócio. Então, eu fui andando, caminhando, fiz a graduação, fiz a pós-graduação, já emendei na pós-graduação atendendo, e eu até a pandemia, na verdade, eu nunca tive aquela experiência de, tipo assim, o empreendedor abre um negócio e fica no vermelho por tantos anos, até, de fato, ver a conta. Eu, no intuito, sim, só tocava e sempre deu certo. Algumas coisas, experiências que eu já tinha sobre organização de tempo, um pouco sobre organização de onde investir, ficava tudo na cabeça. E a partir da pandemia, onde muita gente fechou, meu atendimento ele quadruplicou. E aí eu percebi que eu fazia as contas. Se eu sozinha não estou tendo tempo, mas já estou ali nos meus 20, 25 sozinha, se eu botar mais gente, se eu tenho 2 pessoas, então eu vou para 70, 60. Se eu for para 3 pessoas. E foi aí que eu me embaralhei, porque de um atendimento sozinha, eu saí de um consultório de 30 metros quadrados para um duplex de 133, com 6 cadeiras. E aí eu entendi que eu precisava de gestão, precisava de ajuda. Aumentar de uma cadeira para 6 me fez, ao invés de ter o problema lá no início da carreira, que muita gente tem, comecei a ter os problemas depois. E cá estou aprendendo, para poder gerir toda essa bagunça que eu estava. No primeiro encontro, eu lembro de uma frase que foi falada, isso significa, então, que se o problema é dinheiro, se eu colocar 500 mil reais na sua mão, vai dar certo? Alguma coisa assim que você tinha comentado. E eu peguei 90 mil e investi tudo errado. Coloquei no marketing, numa gestão, num tráfego, subi o seguidor, mas eu não tinha aquele básico que era o comercial. Então, eu vi 90 mil reais indo embora, e quando você falou aquilo ali, doeu no meu coração. Eu falei, não adianta ter dinheiro se você não tem sabedoria. Aí eu tive que abaixar a cabeça, entender que eu sou muito boa no técnico, mas eu preciso engatinhar e começar a aprender o que eu não sei. Eu acho que a dificuldade, ela se encontra, para eu não ter esse tempo na gestão, às vezes não arranjar esse tempo de qualidade na gestão, ela se encontra pela falta até da própria cultura. Porque a clínica vai meu nome, eu consigo já colocar que todas as clientes consigam ser atendidas por outras pessoas, mas eu preciso que eu tenha que tapar menos buracos, apagar menos incêndios no operacional. Então, se eu colocar todas elas com uma mentalidade, se eu conseguir insistir um pouco mais e conseguir que flua melhor, esse tempo que eu já tenho, eu não vou precisar ficar descendo as escadas. Eu falo que eu desço muitas escadas, eu subo e desço o tempo todo. É um duplex da clínica. A parte administrativa e onde eu faço as avaliações é em cima. E o tempo todo eu escuto, Jéssica, eu desço. Jéssica, eu desço. Então, eu acho que o primeiro passo, principalmente, chegando segunda-feira, já coloquei na reunião, já coloquei na agenda, separei às 13 horas, já é reunião.
E a reunião segunda, a reunião quarta e a reunião sexta. Eu acho que começar muito do começo mesmo. Porque eu ficava com aquele medo de falar assim, mas, poxa, eu vou fechar 1 hora da agenda, eu poderia estar com algum procedimento sendo realizado e vou fazer reunião com as meninas. É justamente isso. É um passo para trás, talvez, muito, entre aspas, né? Um para trás para conseguir dar 2, 3 na frente. E no mês que eu consegui fazer minimamente isso, foi o mês que a gente conseguiu deslanchar, que a gente conseguiu ter um aproveitamento muito bom. E tá preparada para imprevistos, né? Como, por exemplo, meus acidentes. Então, se eu estiver preparada, com a equipe preparada, eu posso me acidentar quantas vezes forem. Eu acho que eu consigo fazer a gestão, o tempo de qualidade de gestão, com ou sem um empecilho. Então, é só realmente organização do tempo, gestão do tempo, e a mentalidade da equipe. Eu acho que alinhando o operacional, eu vou conseguir que o tempo hábil para a gestão ele volte. Você se sente frustrada de ter colocado tanto dinheiro no marketing e isso hoje te deixa mais receosa, ou você ainda acredita num funil de marketing? Acredito, só que eu acredito mais no potencial que a gente tem dentro da clínica. Então, as energias, elas precisam ser canalizadas. Eu não posso perder tempo me frustrando. Mas eu preciso que as pessoas que estão ali no comercial, elas rodem sozinhas, que eu consiga soltar a mão. Como eu tenho que sempre, nos últimos 6 meses, 5 pessoas, então eu tô segurando a mão de um monte de gente ainda por 5, 6 meses. E quando eu conseguir pegar na mão de um e conseguir minimamente soltar, eu acho que vai sim ter o momento de voltar com peso em marketing, em produção. Mas eu acho que a estratégia de trabalhar com o interno e não focar tanto no marketing. O marketing hoje é só assim, para falar, oi, eu existo, tô aqui e eu faço coisas incríveis. As campanhas que a gente tem são campanhas que a gente consegue mostrar transformações que são surpreendentes e chegam alguns haters, isso é bom. Porque pessoa que fala isso é mentira, eu duvido disso. Eu vejo que aparece cliente falando, é verdade, sou eu na foto. Então, eu deixo todo o marketing ser construído de forma sozinha ali, não orgânica, né? Mas, então, as energias estão canalizadas para a base. Mas o marketing, eu tenho certeza que a gente vai voltar com tudo. Olha que legal essa clareza, gente. Ela veio numa reunião e a gente falou exatamente isso. Se o seu problema for dinheiro e a gente pegar um empréstimo, resolve. Aí fica aquele cri. Por quê? Porque fica com medo. Se você tem totalmente certeza e confiança na tua gestão, pega um empréstimo e resolve. Se tiver problema, resolve. E ela tinha feito isso. Né? Ela pegou 90 mil, injetou e tentou resolver sozinha. E naquele momento ela queimou os 90 mil e voltou para o problema, para a linha inicial do problema. Ou seja, isso deixa claro que as escolhas não eram as melhores escolhas. E aí, quando a gente entra com a metodologia, a gente focou em formar um time comercial e trabalhar com a própria base. Não quer dizer que a gente não vai ter uma fonte de captação e marketing, mas que a base ela nunca pode parar. Como eu disse, tem muita agência que fala assim, viver de indicação é furada. Oi? Como assim? Aonde? Me fala onde, porque a minha empresa vive muito de indicação. Então, a indicação mostra que um produto é bom. Agora, que tipo de indicação? A gente falou muito sobre isso. Indicação orgânica ou indicação de processo comercial? Quando você pede indicação, você estimula a indicação. Então, a indicação é uma fonte que tem que ter meta todo mês de ter. Primeiro. Segundo, a reativação da base, que é o LTV que a gente calculou, inclusive, hoje. Se você tem um LTV longo, você pode até explorar um pouco mais o seu CAC, porque você tem relacionamento com a sua base e você permanece vendendo para essa base durante anos, décadas. Isso é o segundo passo. E para isso tem que ter qualidade, tem que ter trato com o cliente. Não é qualidade técnica, é qualidade percebida para o trato com o cliente. E comunicação também com base. Quando você estimula a área comercial, essa até do secretariado, você reativa a base, você está mais preparado para o marketing. E aí você vai vencer o jogo do marketing com mais certeza de que você tem um comercial já pronto para preparar. Eu digo o seguinte, antes de eu ter um marketing ativo, eu preciso ter um avaliador bom. Se o avaliador for bom, com modelo de negócio bom, ganhei o primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho que ter uma secretária comercial boa. Ganhei o segundo ponto. Agora eu tenho que ter uma agência boa. Acabou, terceiro ponto. A união tá perfeita, mas eu começo do marketing para cá ou do final para o começo. O erro da tua operação foi, começou para o marketing sem ter a secretária comercial e queima dinheiro. Então, indo por essa linha, agora eu quero que você fale para essa câmera, para a sua classe de biomédicos, o que você vislumbra. Biomédicos empreendedores, estética facial e corporal, o que foi o seu ponto de inflexão, o que mudou o teu jogo, e pode ser o caso deles, ou pode não ser, né? Como seu pai disse, seja um servidor ou seja um empresário. Passa para eles aí o seu ponto de inflexão e uma mensagem para seus amigos biomédicos. Bom, biomédicos ou donos de clínicas, empreendedores, donos de pequenos consultórios, quem começa ou quem quebra muita cabeça, a gente tem uma formação muito boa na parte teórica, técnica. A gente confia que a gente resolve o problema do cliente, a gente encanta, mas a gente não vende, a gente não sabe gerir, a gente não aprendeu muita coisa que é necessário para conseguir conquistar
o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é ter uma vida boa, tranquila, com tempo, ganhando dinheiro, sem precisar se matar de trabalhar, ter alguém mandando na gente o tempo todo. Então, para conquistar tudo isso, não basta ser bom na técnica. É preciso, muito preciso, ter conhecimento em gestão, conhecimento em administração, conhecimento em coisas que, de fato, não tem na faculdade nem na pós-graduação. E, de fato, tudo começa a andar muito melhor, fluir muito melhor quando a gente tem essa organização e esse conhecimento. Não é culpa nossa, a gente paga uma faculdade ou entra numa federal, uma pública, sem saber, de fato, né? Muitas pessoas entram nas faculdades, inclusive, sem saber nem com que vão trabalhar. Então, ter esse tipo de conhecimento é muito difícil, no início mesmo. Mas se tem pessoas que estão falando, conquistando, chegando lá, se uma coisa a gente pode falar sobre isso, ou uma dica que a gente pode dar de fato, é que gaste um pouco do seu tempo para poder estudar coisas que não ensinam pra gente na faculdade. Já faturou o dobro do que a gente faturou em maio do ano passado. Passos que nós não aprendemos na faculdade. A gente aprende a Marques. Eu sou de Vitória, Espírito Santo. Sim, tem uma história bem legal, né? Porque eu fechei o evento presencial. Eu perdi o voo e eu falei, não, eu preciso lá saber o que o Rafael vai falar para esses empresários. Eu preciso saber o que ele vai falar. Eu comprei outra passagem em cima da hora, eu vim. Já decidida que eu precisava de um acompanhamento e foi só para poder bater o martelo mesmo, que sozinha eu não conseguiria continuar. Ou eu continuava indo para baixo, ou eu definia realmente que eu precisava de ajuda para voltar a ir para cima. O diferencial é o acompanhamento, muito material, muito próximo, todos os dias. Toda semana a gente é acompanhada, tem a mensagem, tem os encontros, as reuniões, tem as aulas. Qualquer dúvida, a gente tem um canal para tirar dúvidas. Então, isso faz com que a gente assista uma aula, faça e coloque, não só fique no papel ou fique ali no vídeo, a gente coloca de fato em prática. Eu venho de Pirajuí, interior de São Paulo, uma cidade de 20 mil habitantes, pequenininha. Eu sou farmacêutica também, igual meu amigo ali. Sou farmacêutica esteta. Eu fiz farmácia. E fiz assim, farmácia porque eu precisava escolher alguma faculdade. Aí a minha mãe falou assim, não, você vai fazer farmácia? E eu gostava bastante de medicamentos, e aí eu peguei e fui. Mas sem saber muito o que eu ia fazer da minha vida depois. E aí, no final da faculdade, eu tinha uma pós-graduação de estética. E a farmácia estava entrando na ROF naquele ano, 2019. E aí, no final da faculdade, a coordenadora falou assim, você já está no último ano, você não quer entrar? Não precisa se formar, esperar se formar, pode entrar já na pós. E aí, depois, quando você se formar, você vai ficar faltando um pouquinho para você terminar a pós. Aí eu entrei, meio no escuro, falei assim, não sei o que eu vou fazer da minha vida ainda, então eu vou entrar nessa pós. Quando eu entrei na pós, eu fiquei apaixonada. Fiquei apaixonada pela estética, principalmente pelos injetáveis. Nem gostava muito dos aparelhos, eu gostava mais dos injetáveis. E aí, quando eu estava na pós, que eu vi que era aquilo que eu queria para minha vida, eu comecei a fazer os famosos cursos livres, né? De harmonização. Aí eu comecei primeiro com o corporal, enzimas, depois eu fui fazer os cursos mesmo de ROF. Fez na sogra primeiro para testar, não? Ainda não tinha o André ainda nessa época, ainda não tinha sogra. Mas fiz no meu pai, na minha mãe, na minha avó. Eles quase morreram, mas tudo bem. Quase morreram. Eu nem sabia ainda como que fazia e testava. Aí eu fiz os cursos, tudo. E aí eu tirava sobrancelha numa moça que tinha em Pirajuí, numa esteticista. E isso é muito importante. Na pós e nesses cursos livres, eu vinha para São Paulo fazer os cursos, eu ainda não era formada, né, na pós. Mas eu postava tudo. Eu postava da hora que eu chegava no curso, a hora que eu ia embora. Eu postava tudo. Eu já mexia com rede social. E aí, um dia eu tava fazendo minha sobrancelha e a moça que fez minha sobrancelha falou assim, nossa, eu vejo você fazendo curso, eu tô vendo suas redes sociais, você tá fazendo tanto curso, você não vai começar a atender? Aí aquilo veio no meu coração, né? Eu falei assim pra ela, eu vou, mas eu preciso terminar, eu preciso me formar e também começar a procurar algum lugar, né? Porque eu tô fazendo curso, mas ainda nem sei por onde começar. Aí ela falou assim, e ela tinha um consultório lindo, uma clínica linda de estética, ela tinha acabado de abrir. Aí ela falou assim, olha, aqui eu não atendo de segunda-feira e também os outros dias da semana eu não atendo depois das 5. Então, se você quiser começar, você pode usar aqui e você me dá uma porcentagem. Aí eu falei, fechou, nossa, obrigada. Ela me deu a minha primeira oportunidade. E aí, eu peguei e falei assim, bom, então agora, faltava acho que 2 meses para eu me formar. Aí eu comecei a ver tudo que eu precisava para começar, né, a atender. E comecei já, eu já divulgava os cursos que eu fazia, né? Já tinha antes e depois dos cursos, aí eu comecei a divulgar mais.
E aí eu lembro até hoje, a minha primeira paciente era uma secagem de vasinho. Gente, hoje eu não gosto, tá? Odeio secar vasinho. Mas a minha primeira paciente era uma secagem de vasinho. Eu comecei ali, na secagem de vasinho. Que isso também é importante. Muitas vezes, para começar, R$150, 1 hora, 2 era horas. R$100 e eu fiquei, eu acho que mais de 2 horas. Nossa, era terrível. E aí, até que um dia eu até falei, nossa, eu não posso cobrar, eu vou ter que começar a cobrar por hora, eu não posso fazer tudo, porque eu pegava, nossa, cada coisa, e eu ficava o dia inteiro. Mas, enfim, começo, né? Isso também é importante. O começo, a gente tem que dar as caras e muitas vezes a maioria das vezes você não vai começar com aquilo que você quer ou com aquilo que você gosta, né? E eu não gostava do vasinho, mas eu ia. E aí eu ia oferecendo outras coisas. Aí eu comecei a fazer um microagulhamento, e foi indo, até aparecer o primeiro botox, até aparecer o primeiro preenchimento, enfim. E aí foi na cara e na coragem. Até que chegou um dia que eu começava às 5 horas lá, eu tinha muito paciente já, e chegou um dia que eu fui embora quase meia-noite, eu tava atendendo das 5 da tarde à meia-noite, que era o espaço que ela deixava pra mim, né? Aí a minha mãe falou assim, você vai montar seu consultório. Aí aquilo já veio medo, eu falei, não, eu não vou montar meu consultório, você tá doida? Eu falei pra ela, você tá ficando doida, eu não vou montar, eu não tenho paciente pra ter um consultório. Ela falou, você vai, eu já até conversei com o dono do lugar que você vai alugar. Aí eu falei assim, aí eu com medo, e o meu pai também falou, não, deixa ela ali mesmo, porque ela só paga se ela fizer, né, aí não tem gasto, né, e a minha mãe bateu o pé e falou, você vai. Aí, montei meu consultório. Esse não. Não, Esse não, é outro. montei o meu primeiro, né, montei uma sala, era uma sala linda, mas era uma recepção também, que você quase caía em cima das coisas, porque era minúsculo, e uma sala. A sala era maior do que a recepção, bem maior, só que o banheiro era dentro da sala. Então, se tinha paciente esperando, ele tinha que entrar lá dentro e ir no banheiro, sabe? Mas era lindo. E eu montei também, quem montou foi meu pai, né? Foi meus pais, minha mãe que me incentivou, e o meu pai que montou, né? Bancou financeiramente. E eu também falo, às vezes, em palestra, que lá na minha cidade pequena, e as pessoas acham que é tudo fácil. Ah, mas ela tem porque o pai dela tinha, porque o pai dela montou pra ela, mas não é assim. Se você não tiver lá todo dia a constância e força de vontade, dar as caras pra bater, você, né, fale. E aí, beleza, montando. E aí, nos primeiros dias, e aí entrou pandemia. O meu consultório ficou pronto, entrou pandemia. E aí, nossa, eu lembro que nos primeiros dias eu chorava. Eu falava assim, nossa, mas eu não tenho paciente, e não sei o quê. Porque depois que eu mudei, tem dias, tem semanas, tem meses que é mais fraco, né? E aí eu chegava em casa, eu chorava. Eu falava, eu não tenho paciente, tô atendendo um paciente por dia. E meu pai falava, calma, filha, calma. Começo é assim, não adianta querer, né? É assim, você tá começando. E aí foi indo. E aí chegou uma época, e eu era sozinha, não tinha nem secretária, eu fazia WhatsApp e tudo. E aí eu contratei a minha primeira secretária, que era maravilhosa, era uma jovem aprendiz, mas assim, nossa, era maravilhosa, maravilhosa em tudo que ela fazia, assim. E aí chegou um dia, e eu fazia muito evento. Aí eu comecei a ter mais paciente, e fazer os eventos, Botox Day, Colágeno Day, e eu era destemida, sempre fui pra Pirajuí, né? E todo mundo falava, nossa, mas essa menina é louca. Um dia eu fiz colágeno day, eu peguei uma banheira emprestada, coloquei no meio da recepção, que já era pequena, para fazer um tema lá, banho de colágeno. E aí um dia, e quando eu fazia evento, gente, não cabia mais paciente na recepção, não cabia. Era muito apertado, e aí tinha um monte de gente, às vezes atrasava, ou ia com a amiga, vinha gente de fora, aquela recepção lotava. Aí eu falei assim, nossa, eu preciso, né, de outro lugar. E nessa transição de ter mais paciente e tudo, meu pai faleceu, que era o meu maior incentivador. O André apareceu na minha vida, eu conheci o André, a gente começou a namorar. E ele também tinha um consultório. Há poucos anos que ele era de outra cidade, mudou para Pirajuí. Também tinha um consultório, que também tinha o mesmo conceito que eu, não tinha medo. Aí a gente, né, indo lá, caminhando com os atendimentos. Aí um dia ele foi para um curso, ele fez um curso, uma MBA, ele chegou e falou assim para mim, vamos montar uma clínica? E aí eu não pensei 2 vezes, eu falei assim, nossa, vamos, pra já. Aí eu peguei e aí a gente começou, a gente entrou na MBA, ele é dentista, né, eu sou farmacêutica, e eu sempre quis mesmo ter uma clínica, eu falava, eu quero uma clínica com várias salas, para não depender só de mim, porque outro ponto importante também, eu pensava, nossa, eu vou viajar, eu não ganho R$1, não entra R$1 na minha conta, aí tudo que eu ganhei o mês inteiro, eu gasto aí na viagem, aí tem que voltar, tem que morrer de trabalhar para poder pagar os boletos. Então, eu queria ter muito uma clínica para isso, para também, futuramente, a gente casar, ter filho. Eu falava, quando eu for mãe, como que eu vou cuidar do meu filho? Aí a gente montou lá o modelo, né, que a gente estudou,
uma recepção, 4 salas, escritório, que é a CRC. Então, a gente fez o modelinho de negócio tudo certinho. E aí, a gente começou. A nossa clínica tem 1 ano e meio. E aí, nesse 1 ano e meio também veio outros obstáculos, né? Porque aí a gente cresce também, aí os problemas também crescem, e as coisas crescem, e funcionário, tudo, ideias, mas assim, e aí nesse meio tempo a mesma coisa, a gente mudou, muitos pacientes mudaram, a gente parou de atender também em grande escala, a gente começou a olhar mais pro serviço campeão, ter mais qualidade no atendimento, saiu um pouquinho do faz tudo, começou a dividir função, né? E só que mesmo assim a gente sentiu que a gente precisava de alguém para pegar na nossa mão e falar, é assim que você tem que fazer? Porque nesse caminho, mesmo assim, a gente ainda se perdeu. A gente chegou um momento que a gente falou assim, e agora? O que a gente faz? Parecia que a gente tudo que entrava era para pagar a conta. E a gente falava, mas onde que está esse dinheiro? Que a gente não enxerga. A clínica cresceu e cadê? E a gente tá conseguindo fazer nada. Aí a gente foi onde o André viu um anúncio e a gente entrou. A gente foi numa palestra sua, em Bauru. E a gente gostou, a gente marcou uma reunião aqui. E aí eu achei também, igual minha amiga falou, do Rio, que quando ela veio, ela achou que a gente ia voltar cheia de ideia para a gestão da clínica. E não, a gente chegou aqui e foi um ponto assim que eu mais gostei, foi que o Rafa, ele começou primeiro de tudo, ele falou, como tá a vida de vocês? Eu quero saber da vida de vocês, eu quero saber do pessoal de vocês, como tá a roda da vida. E aí aquilo já me ganhou, porque eu falei pro André, amor, ele não visa só dinheiro, ele visa o lado humano, né? E aí foi, assim, um ponto principal. E depois disso, as coisas melhorou muito, ajudou muito, porque a gente começou a ter mais clareza. Eu comecei a ter mais clareza. Eu sempre fui uma pessoa que não gostava de planilha, não gosto muito ainda. Não gostava. Eu sou mais do marketing. Tenho facilidade para conversar com as funcionárias, com as meninas, mas, assim, planilha, meu Deus. Financeiro é com o André, é igual minha amiga. Que bom que a gente conseguiu dividir isso, né? O André gosta, o André mexe com papelada, com planilha, com financeiro. Ele fala, não dá, não, é assim, é assado. E eu já vou mais no lado sonhador, eu vou no marketing, eu decoro a clínica, eu faço essas coisas. Mas as reuniões, ela deu muita clareza pra gente, as mentorias individuais, com tudo, em relação a tudo. As mentorias que a gente teve sobre os nossos gastos pessoais, que isso também foi muito importante. Chegou uma hora que a gente teve que brecar e começar a organizar as coisas. Ainda tem muito a se fazer, porém a gente começou a clarear mais, né? E começou a caminhar melhor, que é o mais importante, né? Que é um passo que é o passo essencial para o sucesso mesmo, você conseguir enxergar os pontos que você precisa melhorar, né? E começar a fazer. É isso. Eu sempre olho de verdade a primeira pessoa, né? Igual a gente fez aqui. Eu acho que a rota da metodologia ela é a mesma que foi hoje. Você percebe que tem um padrão do que está sendo dito. Se eu não olhar primeiro quem vai carregar a carga, como é que eu vou quantificar quanto que eu posso colocar de carga? Faz sentido isso? Senão eu vou jogar conteúdo. Hoje eu já joguei um conteúdo de gestão para vocês. Coloquei um conteúdo de rotina de gestão. E na minha concepção, o mais importante é a rotina. A rotina é o feijão com arroz que dá certo. Se vocês pararem para pensar, é o feijão com arroz bem feito todo dia que vai dar certo. O PDCA todo dia, PDCA semanal, PDCA 10 dias, 15 dias, 30 dias. Essa, para mim, é a linha-chave. Mas se a pessoa ela não tem uma gestão própria, ela não tá pronta para gerir nada. Se você não gere a si mesmo, você gere mais o quê? Sim. Conta um pouco dessa rotina de cultura comercial da tua equipe. No começo, a gente penou um pouco, porque as funcionárias elas não estavam falando a mesma língua. E nisso, trocou, mudou, várias passaram, algumas por lá, mas agora a gente conseguiu se alinhar e a gente está com uma funcionária muito boa, que ela conversa a nossa língua, ela entende e sim, o que a gente faz? A gente começou a fazer as reuniões periodicamente, que a gente precisa melhorar, a gente precisa fazer as 3, que a gente não faz, as 3. Segunda, quarta e sexta, a gente faz só as segundas. E aí, toda segunda-feira, nós primeiros, eu e o André, a gente faz a nossa reunião, né? A gente se alinha entre si, o que é para falar a mesma coisa, para ter a mesma língua. E aí, a gente faz as reuniões junto. A gente fala o que precisa ser feito na semana, o que está faltando. Pergunta também para elas se elas têm alguma dúvida, se elas têm alguma queixa, né? E para a gente também entender o que está acontecendo. E aí, depois, no decorrer da semana, a gente sempre fica de olho, né?
no que está acontecendo na clínica na nossa semana. E aí, se tem alguma coisa, por exemplo, não está respondendo o WhatsApp direito, o movimento está fraco, ou por que a gente sabe, eu sou avaliadora de ROF e ele de odonto, por que não está fechando? Então, a gente vai individual. Eu passo pela CRC, que é onde a Cris fica, e falou com o fulano, o que aconteceu? Por que não fechou? Eu vou procurar saber. O André chama ela também, vai procurar saber por que não fechou, o que aconteceu. De vez em quando a gente pega o WhatsApp também para ver como que tá as conversas. E é assim que a gente vai se alinhando com elas. Mas até nisso, foi muito importante, né? A gente acabou de falar, a gente precisa fazer mais reunião, sentar mais com elas, sentar as 3 vezes, nem que for meia hora por cada dia, por segunda, quarta e sexta, para fazer isso, dar a bonificação na sexta-feira, se foi atingido a meta, sentar do lado, entender o que está acontecendo, isso também. Coloquei já aqui que eu preciso fazer mais. Só pra gente exemplificar, até agora eu não falei, mas o teu caso eu quero pra gente exemplificar exatamente o que acontece versus quando vocês chegaram pra mim, vocês estavam com uma meta de alcançar ali acima de 100, era isso? Era o 100, né? Era 100 de meta. Isso. Esse mês bateu. Bateu. Tá. Quando o que você fez de diferente para chegar nesse 100? Teve algum investimento porque, de novo, eu vendi mais, mas teve um grande investimento monetário para essa venda? Não. O que teve de venda? Teve marketing. Teve mais marketing. Tá. Um ponto que você falou, o que aconteceu? A gente chegou para você, a gente tinha muita conta para pagar, que a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Entrava dinheiro e saía para pagar essas contas, e muitas vezes entrava e a gente não conseguia pagar todas. Então, assim, a gente estava perdido. E aí foi quando a gente sentou e falou, o que está acontecendo através das mentorias individuais, né? E aí a gente viu, a gente fez a precificação correta, a gente fez toda a precificação para entender o que estava acontecendo e vimos o que realmente acontecia. Cortamos gastos, porque foi uma coisa muito importante também. Entrava mas era para pagar as contas que tinha que ser paga, né? Então tinha que cortar gasto. E aí foi quando a gente começou a segurar mais e alinhar o que tinha que ser feito. E, principalmente, o marketing, porque foi o que ele falou. Hoje, vocês precisam se conectar mais com as pessoas, vocês precisam mostrar mais o rosto de vocês. As pessoas têm que entender que a clínica é completa, que tem ROF e tem odonto. Vocês não transformam só o sorriso, vocês transformam a pessoa por completo. E aí foi onde a gente começou a montar também os combos de ROF e odonto. Nos eventos que a gente faz, a gente leva laser. Nos eventos também, mesma coisa. O André passa mais na recepção, ele fica na recepção, falando sobre o trabalho dele. Eu falo sobre o meu trabalho para os pacientes. E a gente começou a pegar mais nisso. Marketing. Só uma dúvida. Para produzir essa meta desse mês, você investiu quanto de marketing esse mês? R$90. Esse é o ponto. Mas onde eu quero chegar para vocês é que não que para aumentar a qualidade não seria interessante. Às vezes, de aumentar o custo é interessante. Se você botar um uniforme para a equipe, é um custo, de repente vale, uma roupa para você. Meu amigo Felipe comprou um jaleco para fazer umas fotos. A gente produziu um custo ali. Porque o Felipe está com uma agenda, não está vazia, e a gente precisa aumentar a visibilidade para aumentar o ticket. Então, basicamente, a gente fez ali um investimento, está trazendo mais visibilidade para ele. Mas o grande ponto aqui que eu quero que vocês peguem é a energia empregada, ela consegue levar vocês para mais de R$100 mil. Tá aqui. Entende? Mais de R$100 mil só com uma energia empregada. É um negócio que consegue dobrar só mudando a forma como você enxerga. Lógico, tudo na minha concepção, a Dani foi muito feliz na colocação, que eu até vou pegar essa frase para mim. Como é que é? Você metrifica, como é que é? Você só cura. Sem diagnóstico não tem tratamento. Ela fez um diagnóstico pessoal, depois ela fez um diagnóstico de precificação, e nós identificamos o quê? Cortar primeiro o quê? Custo. Porque o lucro, ele vem de quê? Corte de custo. Se você está precisando lucrar mais, você consegue resolver isso em 1 hora de reunião. Como? Só cortar. Você aumenta o seu lucro. Então, basicamente, a gente pensa que a venda é que vai aumentar o nosso lucro. Na verdade, a venda pode diminuir o seu lucro. Porque quando você está querendo adquirir paciente e fazer um novo posicionamento de marca, você acha que isso gera receita logo de cara ou gera investimento? E esse investimento tem uma certeza imediata de retorno? Não, o que tem certeza imediata de retorno é isso aqui. É isso que ela está falando. É o quê? Rotina de gestão comercial. Acho que há uns 2 meses atrás a gente perguntou para você, né, se a gente podia impulsionar, se a gente podia começar a investir em tráfego. E ele falou, não, vocês não vão fazer isso. Não é hora. Ele falou, não é hora. Agora vocês têm que
fazer no orgânico sem gastar, sem investir, investimento financeiro. Vocês vão investir tempo com o que vocês têm. Pega celular, câmera, não foi assim? Ainda ele falou, compra no Mercado Livre uma luz boa, um tripé, e vocês vão fazer isso. E foi o que a gente fez. A gente começou a fazer mais vídeos falando sobre os procedimentos e postando. O que aconteceu? Eles queriam fazer um vídeo profissional. Aí eu olhei pra Dai e olhei pro André. Pelo André, não ia rolar. Mas pela Dai, ela tá com o marketing digital, tá embutido. Entendeu? Tipo assim, ela é nova, pô. Compra aí teus aparatos, faz a maquiagem e manda ver. Se fosse pro André, ia dar pra fazer isso? A cara do André. Eu ia vencer essa batalha? Não, então, numa redução de custo ainda de ação. Eu tô vendo que tem um marketing digital aqui, é igual carro, sabe? Tipo assim, ali não tem um ABS de fábrica que tem. Aqui tem marketing digital que já vem nela. Então, falei, cara, você vai ser a agência. Você que vai gravar o vídeo, você que vai equipar, você que vai fazer. E bota o André na vibe junto com você. Não vamos gerar um custo de gerar um material que você pode fazer. Isso é importante vocês entenderem, não é pra todos. Certo? Tipo assim, lá em casa, quem tem essa vocação é a Natasha. Eu não tenho. Então é a Natasha que compra a luz, é a Natasha que bota o vídeo pra acontecer e tudo mais. Se depender de mim, vai rodar aquilo? Não. Então tem que entender que se tem algum dos sócios que tem vocação para aqueles vídeos e se dá pra cortar aquilo como despesa. Aí, indo por essa linha, fizemos, mas ainda assim não é o vídeo. O vídeo é uma mídia de sustentação, até para ir soltando e preparando um marketing futuro. Mas o mais importante foi aumentar o ticket médio ofertado, aumentar a taxa de conversão das avaliações e a mão no telefone em quem vocês conheciam. Sim. Pronto. MVP. Aumentei a receita, aumentei qualidade? Sim, porque aumentou a percepção de valor do cliente. Diminui custo? Sim. Fizemos um trabalho de MacGyver. 100 mil reais com 90 mil reais de anúncio. 90 reais de anúncio, então 100 mil reais, então esse é o ponto. A gente consegue fazer N vezes. Agora, tem um investimento. Qual foi o investimento empregado aqui? Claramente. Tempo. Energia pra caramba. A energia. Tempo e energia. Muita energia. Energia. A gente finaliza o dia de hoje com uma certeza de que se fizer, o resultado vem. Porque tem muita gente nessa sala aqui que fez e o resultado veio. Se desfocar, o resultado vai sumir. E a gente não é, a gente está. Então, o resultado que você teve não é garantia de que esse mês tem de novo. Se perder a energia, perde de novo o resultado. E aí vira um voo de galinha. Parece que ela vai, mas ela cai. Então a gente precisa se preocupar com as oscilações e aumentar a linha de previsibilidade. Indicação, que todo mundo fala mal de indicação, eu amo indicação. Inclusive me indiquem bastante, tá? Porque a indicação move e não custa nada. Então indicação, vender mais para quem está comprando, não só vender naquele ato, mas vender sempre, né? Isso precisa de relacionamento e novas vendas. Só que novas vendas gera novo custo. Aí sim aumenta custo. Custo de venda é quando eu pago para ter uma venda. Certo? Fechamos? Daí, agora, olhando para essa câmera, quero que você dê um recado de 1 minuto sobre o empreendedorismo de clínica, consultório, até para sua classe mesmo, para os farmacêuticos, o que você preconiza como isso vai fazer a diferença dentro da tua vida, como, né, estética, como... vamos falar até mais da linha de estética, porque o farmacêutico amplia muito, né? Então vai nessa linha e fala com a sua classe aqui, nessa câmerazinha. Você, esteta, farmacêutico, biomédico, dono de clínicas, que quer empreender, sabe que o mercado está saturado e quer desistir, não desista. Porque tendo disciplina, organização e cultura, você consegue. Você consegue fazer uma clínica acontecer aí. E é isso. Calma que eu vou chorar. Você não vai entrar? André! Eu não tô vendo. Cadê? André! Como assim? Feliz pelo resultado de vocês. Me conta como é que foi o Eu não acredito. Liga aí seu negócio. Liga seu áudio. A clínica ganhou no ranking deles. Elas meninas ganharam. A Cris tá chorando. Ganhou em 3º lugar, 150. Eu não acredito que você ganhou. Não acredito. Ai, a gente pegou o ranking, eu não acredito. Ele ainda falou, ele fica até o final, que tem ranking hoje. Eu falei, não, né? Ai, parabéns. Olha quem ganhou. 3º lugar. Já vai ser o primeiro, vocês vão ver. Vai ser.
não tem risco da meada. Tá, eu sim, mas a galera não sabe. Meu nome é Tássia Maria Konzen, sou dentista formada pela Faculdade de Pelotas, pela UFPEL. Sou formada há 8, 9 anos, mais ou menos. Nesta trajetória, eu tenho 3 especializações em endodontia, ortodontia e implantodontia. E, junto com o João Vitor, meu esposo, a gente, nessas nossas andanças, a gente optou por criar uma clínica odontológica. E a gente pensou num modelo, na época, do que seria mais adequado para nós naquele momento. Então, a gente acabou entrando em contato com algumas pessoas e a gente fez a aquisição de uma franquia na época. E nos instalamos na cidade de Estrela, há 5 anos atrás. Hoje, a gente está modificando o nosso plano de negócios e a gente está tomando um outro rumo na nossa carreira profissional. Tássia, como é que foi da faculdade para empreender? Teve um salto aí. Sim, eu saí da faculdade em 2016 e eu caí no mercado de trabalho. O que eu vou fazer agora? Na época eu morava em Venâncio Aires e a minha família não é de dentistas, então eu tive que ir atrás e preciso começar a trabalhar, então busquei consultórios e clínicas odontológicas da cidade para começar a trabalhar. Trabalhei 4 anos em uma clínica daquela cidade, enquanto isso eu ia fazendo o meu curso de especialização. Como eu não estava mais feliz naquele local, eu queria mais, eu optei por sair daquela cidade e iniciei a trajetória com a clínica odontológica em Estrela. A gente trabalhava em 7 cidades diferentes na época. Uma clínica eu ficava mais tempo e em outros consultórios eu fazia o serviço de endodontia. Aí ficou quanto tempo fazendo essa mão aí? 4 anos. Ganhava mais ou menos quanto? Variava muito de mês a mês. Teve mês que eu tirei 2.500 e teve mês que eu tirei 10 mil reais. Mas almoçava atrás do volante, não tinha horário para sair, mas não tinha horário para voltar para casa, atendia até 10 horas da noite. Então era bem corrido, bem complicadinho no início. E a decisão do empreender veio do casal ou veio sua? Veio do casal. Me tirar da estrada. Queria diminuir ali a rota. Sim, não parava em casa. Veio antes de ter o guri ou depois? Veio antes. Mas já tinha projeção de ter o guri ou... Sim. Mas a gente nos estabelecemos em Estrela antes da gestação. Aí foi empreender. Como é que foi esse primeiro momento do empreendedorismo? Muita relação, entendia sobre o negócio, teve um preparo? A gente acha que sabe sobre o negócio, até estar no negócio. Então, a gente passou bastante trabalho, passamos alguns perrengues, até chegarmos aqui. Mas desse perrengue, o que você considera o maior vilão de um problema? Você considera que seria a falta de execução ou a falta o investimento errado? O investimento errado, a falta de gestão, a falta de conhecimento de parte financeira também, que é a parte financeira é a mais importante que tem ali, que é o coração de onde vai funcionar tudo. Então, sem o dinheiro ali, tu não consegue investir em nada, tu não consegue contratar bons profissionais, comprar bons materiais. Então, tudo isso influenciou até a gente dar um basta e, peraí, vamos parar tudo e vamos ver o que a gente pode melhorar, do que a gente pode fazer daqui para frente. Qual foi esse momento do basta, a situação, assim, a história da situação? O que passou, assim, que vocês conversaram e falaram assim, chega uma hora que chega? Ou eu fecho e vou fazer outra coisa da minha vida, ou a gente faz um movimento e faz uma revolução aqui dentro. Porque do jeito que tá, a gente não pode continuar. Nessa revolução que vocês estão fazendo, o que vem mais clareza? O que você, por exemplo, tem pessoas que estão passando por isso nesse momento, e o que você diz para elas do que você passou? Eu acho que o mais importante aqui você veio de uma trajetória, empreendeu, teve algum problema, e aí chega. O momento foi a visão financeira era ruim. No atual momento, o que trouxe mais clareza para esse reset numa linha de ação?
estávamos totalmente estagnados em tudo. Toda a gente não sabia mais para que lado andar. A gente fazia conta. A clínica parecia que estava dando algum lucro, tá? Mas eu estava totalmente refém do mocho. Se eu não estivesse trabalhando, não funcionava. Nada funcionava. Então, eu queria diminuir um pouquinho a minha carga de trabalho, queria ficar um pouco mais com o meu filho. Então, para isso, a gente... o que a gente vai fazer? Não está legal, as contas no final do mês não estão equilibradas, então, vamos adiante, vamos buscar ajuda, né? Dentro dessa análise do diagnóstico, o que você identifica ali que foi um ponto-chave para saber o ponto financeiro? Que você falou assim, eu estava perdido financeiramente. O que te deu um norte? A nossa precificação, que estava toda errada. Então, a partir do momento que a gente corrigiu a precificação, a gente viu o quanto que a gente estava deixando de ganhar. O quão abaixo a gente estava com relação, eu acho assim, com relação aos colegas. E nesse ponto, a gente estava deixando muito a desejar e a gente não estava tendo o resultado que a gente queria. Com a precificação, agora você tem agora o direcionamento para onde botar energia e onde tirar energia. Isso aí. E com relação à prática do dia a dia, você ainda se vê se perdendo ali entre o operacional do dentista e gestor, ou você consegue hoje ter mais maturidade para seguir? Porque eu acho que a principal dor do dentista que passa a ser empresário é entender, eu já entendi a matemática da operação, preciso focar minha atividade em atividades que mexem o ponteiro e não ter uma agenda odontológica totalmente lotada. Isso na prática está claro, ok. Qual a dificuldade de exercer isso? Foi bem dolorido no primeiro mês, eu sair mais do mocho e fazer a parte da gestão. Então, no início, a gente tem aquela trava de que o colega não vai fazer do mesmo jeito que a gente faz. Que o paciente não vai ter o mesmo resultado como se fosse um trabalho meu. Então, eu tive que trabalhar isso bastante na minha cabeça para poder sair e fazer um pouco mais da gestão. Hoje eu estou conseguindo equilibrar um pouco melhor essa parte de gestora, de dentista e de empresária no geral. Então, mas o início foi bem complicado. Você se arrepende em algum momento de empreender na odontologia? Hoje não. Que bom. E como é que você tem projeção para o futuro? A gente hoje mesmo fez um grande treinamento. E o que você projeta? Assim, você está ambiciosa com o seu negócio ou você está com sonhos mais comedidos? Estamos desenvolvendo os nossos sonhos. Então, hoje, eu quero melhorar a minha empresa, melhorar a minha clínica. A gente quer fazer um aprofundamento da marca, fixar a marca no mercado e, a partir disso, expandir, crescer. Se eu não tiver com a minha marca fixada, eu não vou conseguir ter um crescimento mais vultuoso, não vou ter firmeza no nosso crescimento. Então, a minha projeção é para daqui a algum tempo a gente já poder trabalhar de forma melhor e estar mais fixado no nosso local, mais conhecido. Qual o maior insight da manhã que você pegou assim e falou, esse foi o ponto de inflexão? Que eu preciso estar mais à frente não é do negócio, eu preciso me mostrar mais. Então, porque a clínica, ela vai estar com a minha cara. E eu preciso trabalhar isso. Tá bom. Amanhã tem uma grande aula com a Natasha, vai ser bem sobre isso mesmo, que é de posicionamento. Você está no momento de expansão de marca e posicionamento. Isso tá bem emblemático. E você está tão nessa vibe, e você já veio, você não foi aqui, você já veio com a vibe já de melhorar a tua recepção, já está trocando sua fachada, né, tá mudando a bandeira, tá trazendo a bandeira de marca própria, tá trazendo a sua imagem para frente da marca, que é uma tendência de mercado, mas isso traz o quê? Uma responsabilidade. Quando a gente coloca a nossa imagem na frente da clínica, você tem ali uma responsabilidade muito grande sobre a qualidade, o trato com os clientes. Isso é bem legal. Nesse novo modelo, o que você projeta, por exemplo, você tem lá quantas cadeiras? Eu tenho 5. 5 cadeiras. Como é que você idealiza crescer? O que você pensa para 5 cadeiras? Porque você vai crescendo aos poucos. Como é que o que você projeta para ocupar essas 5 cadeiras? Como no início era a franquia pediu que tivéssemos 5 consultórios ativos.
Hoje, eu quero diminuir um pouquinho a questão desse fluxo, desse alto fluxo, e atender, em média, 3 consultórios. E os demais consultórios eu estava pensando em fazer coworking. Ver colegas de profissionais de saúde e alugar esse espaço, aumentando, assim, o fluxo de pessoas, mas não somente que busquem atendimento odontológico, mas que busquem atendimento de nutrição, de repente medicina, psicologia, alguma coisa nesse sentido, que a gente ainda está desenvolvendo. Bem legal, inteligente, porque acompanha a sua potencial de crescimento de gestão, né? O que eu vejo muito de franquia é que eles pedem algo que não é que é ruim, mas de repente não é para o seu momento, né? Eu acho que o dentista, que trabalhava como clínico, dentista parceiro, nunca gerenciou nada, só era dentista parceiro. Aí entra num filtro de uma franquia que pede para ele administrar 5 cadeiras. Essa operação é uma operação assim, tipo, a gente sabe, porque não é só arriscada, ela é muitas das vezes frustrante, porque é um alto fluxo muito grande para alguém. De novo, não é ruim, mas depende para quem. Quem é que vai tocar, quem é que vai operar? E aí, às vezes, se perde porque não respeita o potencial de crescimento. Então, essa linha de raciocínio de sublocar, diminui, rateia o custo fixo, fica mais fácil chegar no ponto de equilíbrio, fica mais leve, você traz um parceiro que pode somar, né? No teu caso ali, você está apontando muito para reabilitação, né? Sim. Então, um parceiro que possa trazer o público-alvo que você pretende. Então, vira vira um centro que é bom para todo mundo. O parceiro também vai ser bom para ele, vai ser bom para você. Então, essa transformação, essa modelagem, ela está de acordo com a metodologia. A metodologia, ela preconiza o quê? O seu momento versus qual modelo de negócio você aguenta agora. Faz sentido isso? É ruim ter uma clínica de 5 cadeiras? Não. Depende para quem? O Fabiano ali tem uma de 7, né? 6. E está indo bem. Mas são 25 anos agora de clínica tocando. Sim, eu tenho 5. Exato. Então, esse é o ponto. Eu acho que isso é uma chave muito grande para a gente virar, e ele foi aos poucos, né? Foi crescendo, e crescendo, então isso é bem legal. Dentro dessa linha agora de futuro, o que eu quero que você... Ficou claro, né? A sua visão de modelo de negócio, a sua visão comportamental como gestora, as suas dificuldades entre estar no mocho atendendo e estar gerindo o seu negócio, seu protagonismo está claro para você. O que eu quero agora é que você olhe para essa câmera aqui e passe um recado de 1 minuto para a sua classe, sobre o que você acha, né? O sucesso é subjetivo, mas para você, a dica de sucesso que você dá para quem está chegando, para quem está estagnado ou para quem está tendo sucesso sobre o empreendedorismo da odontologia. Caro colega, ser dentista hoje é um desafio, não somente na parte profissional, mas principalmente na parte social, o que demanda que a gente tenha uma empatia muito grande com todas as pessoas, tá? Ser dentista hoje é algo também muito especial, porque a gente leva uma melhoria na estética, a gente leva autoestima, a gente leva alegria e felicidade. Mas a gente precisa também ver que o lado da empresária precisa ser acendido, e com isso a gente precisa buscar conhecimento empresarial, conhecimento de gestão e financeiro, tá? Somos dentistas somente dentro do consultório. Fora, nós somos pessoas, somos mulheres, empreendedoras, mães, e essa parte também precisa ser vivida. Então, a gestão do nosso tempo fora do consultório também é importante, tá? Então, busquem conhecimento tanto em odontologia quanto em gestão empresarial, para que a gente possa ter a liberdade de poder trabalhar com tranquilidade.